Como o Robson estava falando, né, na palavra, na hora que ele estava orando, né, às vezes a gente não recebe de Deus porque a gente não busca, né? Às vezes a gente quer que Deus faça, né, mas você tem feito com que Deus faça o que Ele quer fazer? Porque a gente quer que Deus faça muitas coisas na nossa vida, mas não é só pedir, porque só abrir a boca é fácil. Mas qual tem sido a sua intenção para que aquilo aconteça? O que você tem feito para que aquilo aconteça? Isso não só com Deus, em todas as áreas. Às vezes a gente pergunta, quem quer ser rico? Como o Carl estava falando aqui de empreender, todo mundo levanta a mão, quem não quer ser rico? Como é que você tem feito para ficar rico? Você tem guardado dinheiro, você tem investido, você tem feito qualquer coisa para juntar uma grana? Porque não adianta você só ter a vontade. Você tem que fazer por onde aquilo acontecer. Amém? Quem está lendo o livro de Jonas aí, levanta a mão bem alta aí. Deixa eu ver quem não está lendo. Aí depois chega no dia do culto interativo, mas eu não sabia. Galera, a gente está incentivando, a gente escolheu um livro pequeno justamente por isso. Mano, são 4 capítulos. Dá para você ler os 4 em 10 minutos. Você lê tudo, mas a gente colocou para ler um por semana. Cara, o capítulo 2, que é o que eu vou ministrar hoje, tem 10 versículos. Então não vem com a desculpa, que eu não tenho tempo. Eu acordo às vezes 5:30 da manhã, vou dormir meia-noite todo dia. E eu oro e leio a Bíblia todo dia. Então é a intenção, né? Se é intencional. Como eu falei aqui no começo, você quer ouvir de Deus, mas você não quer buscar. Você acha que ficar esperando, Deus, fala comigo. Aí você fica só com o ouvidinho lá. E Deus está esperando as suas atitudes, né? Deus quer falar com você, né? Eu quero compartilhar o que Deus falou comigo no livro de Jonas, no capítulo 2. Eu espero que na semana que vem vocês leiam, para chegar no final do mês aí a gente ter um culto bem bacana. Eu tenho certeza que Deus vai surpreender a gente nesse culto. Não é pelas brincadeiras, não, mas pelo aquilo que Deus vem falando através do livro de Jonas aí. Quem lembra o que foi falado semana passada aí? Ninguém lembra? Eita! O que falaram em Jonas 1 aí? O que foi que a Dai ministrou? Tenho certeza que Deus falou com você naquele culto, né? Bom, vamos lá, vamos ler Jonas 2 aí, são 10 versículos. Minha versão é diferente da que está aí, mas eu vou ler na minha aqui. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. Ele orou da onde? Do ventre do peixe. Pensa num peixão, hein, mano? Também não sei se Jonas era grande, se era pequeno, né? Se fosse pequenininho, o peixe era médio, né? Agora se ele fosse grande, era um peixe bem grandão, né? Então Jonas orou ao Senhor do ventre do peixe, e ele disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste na profundeza, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse, estou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra com os seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor. E a minha oração entrou a ti, ao teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz de agradecimento, e pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra seca. Bom, esse texto aqui é a oração de Jonas, né? Jonas estava dentro do peixe lá, né? Tinha sido engolido, né? Eu acho interessante que já bem de cara aqui no início, né? Que ele estava clamando, né, na aflição dele ali, né? Porque a gente é assim, né? A gente só clama a Deus na hora que o bicho está pegando, né? Na hora que o negócio está no limite, aí você fala, preciso orar, né? Preciso ler a Bíblia para Deus falar comigo, né? Quando está tudo bem, quem faz isso? Poucas pessoas fazem, né? Porque é do ser humano isso. Quando está tudo belezinha, você ora, mas você não ora com tanta intensidade. Você lê a palavra, mas você não lê com aquela, Deus fala comigo aqui, Deus fala comigo, né? Aí Jonas estava numa situação aqui, né, que ele falou, cara, preciso buscar Deus, né? Já sai bonito na foto, pelo menos uma vez, né? Dando risada, né?
Toda vez que bate uma foto minha, que eu vou ver as fotos lá, eu estou assim, aí eu estou falando, a gente vai parar para tirar foto agora. Já ganhei, agora já aprendi. Já. Ficar paradinho aí e tirar foto. Então Jonas estava ali clamando ao Senhor, mas o que me chama a atenção aqui bem no início, quando ele está falando aqui, quando ele começa a orar, né, ele fala da aflição, que ele está lá dentro do peixe, ele fala que está lá no inferno. Mano, ele estava dentro do mar, né? Ele estava dentro do inferno, né? Mas ali era o inferno dele ali, né? E algo que me chamou muita atenção aqui no versículo... Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui no 4, ele disse: estou lançado diante de ti os teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. Não, não é esse aqui não, é de cima, esse aqui é depois. O 3, ó. Pois tu me lançaste no profundo e no meio dos mares. Quem foi que pulou dentro da água? Foi Jonas, foi? Mas é que ele está falando que foi Deus que jogou ele lá dentro, mas não foi decisão dele? Se a gente ler aqui no capítulo 1, no versículo 12, ele fala assim, e ele disse, né, ele disse para os marinheiros, levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme, pois eu sei que é por minha causa que está essa grande tempestade sobre vós. Então a decisão de pular na água não foi Deus que falou, Jonas, pula na água aí. Não, foi ele que escolheu. Então a gente vai falar sobre as escolhas de Jonas aqui hoje. O que levou Jonas a fugir da presença de Deus? Né? O que levou Jonas a não fazer aquilo que Deus pediu para ele fazer? Porque todo mundo conhece a história de Jonas. Se perguntar para uma criancinha, ela conhece, porque fala no Ministério Infantil a história de Jonas, no barquinho lá, a de Daniel na cova dos leões, né? Porque é fácil, né? Que são pessoas assim que têm uma história que é fácil de você memorizar, né? Mas aqui, quando ele estava dentro do ventre do peixe, né? Ele começou a pensar, né? O que eu estou fazendo aqui? E essa semana eu meditando, né, nessa oração de Jonas, né? E algumas coisas que aconteceram aí também durante a semana, né? Eu comecei a perceber, né, o quanto a gente é parecido com Jonas. Porque Jonas sabia a vontade que Deus tinha para ele, sabia aquilo que ele tinha que fazer, mas ele fugiu da vontade de Deus. Quantas vezes a gente foge da vontade de Deus? E fugir da vontade de Deus não é fazer aquilo que eu quero fazer, fazer aquilo que Deus pede para fazer. Jonas, ele fugiu por quê? Porque ele não queria fazer aquilo que Deus pediu. E quando ele disse que foi tirado, né, da presença de Deus, né, algo que Deus me levou a pensar, né, dentro da igreja. Né, quantas pessoas estão dentro da igreja? Você que está sentado aí agora, que está longe de Deus. Porque não quer dizer que você está num culto, não quer dizer que você lê a Bíblia, que você ora, que você está perto de Deus. Aí você vai falar, como assim? Se você não tem intimidade com Ele, se você não tem relacionamento com Ele, não tem como você falar que conhece a Deus. Jonas conhecia a Deus? Conhecia ou não conhecia? Conhecia, né? E por que ele fugiu da vontade de Deus? Porque ele se deixou levar pelos sentimentos dele. Por que ele não queria pregar lá na cidade de Nínive? Porque o povo era ruim, o povo era mau. A gente vai ser falar disso na semana que vem, no capítulo 3, vai falar quando ele realmente obedeceu e foi. Muitas vezes a gente é assim, a gente não quer fazer a vontade de Deus, porque a gente vai pelos nossos sentimentos, né? No versículo 5, ele fala que desceu até a profundeza da terra, né? Que a vida dele estava quase se acabando, né? No versículo 7 ele fala assim, ó, quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor e da oração, e entrou a ti o meu santo nome. Né? Antes aqui ele fala, né, que depois que ele estava lá na profundeza, lá, né, ele começou a se enrolar com as algas, né, dentro do peixe. Né? Eu fico imaginando, não sei vocês, quando eu fico lendo as histórias da Bíblia, eu fico me imaginando lá. Né? E quantas vezes a gente se embaraça com as coisas que tiram a gente da presença de Deus? Quando o Jonas está falando aqui das algas ali, que estava sobre a cabeça dele, né? O que tem entrado na sua cabeça? O que você tem deixado do mundo entrar na sua cabeça? Sabe por que Deus permitiu que acontecesse como acontecesse do Jonas? Porque foi escolha e decisão dele. Ele não era chamado por Deus, ele não era escolhido por Deus, ele era um profeta que foi separado para fazer aquilo que Deus queria fazer, né? E por que ele não fez? Porque se ele deixou levar para os sentimentos dele. O que você tem deixado que o mundo faça na sua mente? Você tem deixado que ele tem
tinha enrolado, né, a sua cabeça, formado a sua cabeça, ou você tem realmente ouvido aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida e na sua vida? Porque Jonas, cara, eu não sei você, ele conhecia a Deus. Ele conhecia tanto a Deus que ele não queria pregar para a cidade, porque ele sabia que Deus ia salvar aquela cidade. E eu pergunto, eu já fiz essa pergunta aqui, né? Quanto que você conhece de Deus? A gente tem que fazer essa pergunta, quanto que eu conheço de Deus? Não é o Deus não quer que a gente conheça Ele superficialmente. Eu sempre falo, não é tempo de igreja. Tem gente que pensa, quando eu conhecer a Bíblia inteira, eu vou conhecer bastante de Deus. Você pode ler a Bíblia inteira, se você não tiver um relacionamento com Deus, você não vai conhecer Ele. Porque não é só conhecer as histórias da Bíblia, né? É ter um relacionamento real com Ele. E Jonas tinha esse relacionamento real, né? Então, o que você tem deixado do mundo entrar na sua mente, no seu coração, que tem fechado os seus olhos, né? Que tem te levado para as profundezas, né? Do inferno, que ele fala do inferno. Nas outras versões, ele fala nas profundezas do mar, né? Eu imagino ele dentro do peixe, o peixe indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. E às vezes a gente se encontra assim, dentro da igreja, querendo fazer a vontade de Deus, mas você está cego pelas coisas do mundo. E Deus quer tirar esse véu dos seus olhos. Quando ele despertou, quando ele entendeu onde ele estava, a primeira coisa que ele fez foi clamar a Deus. Eu não sei qual que você está vivendo na sua vida, mas eu sei que Deus não quer que você viva do jeito que você está vivendo. Pode estar bom do jeito que você está vivendo, Deus quer fazer melhor. Pode estar mais ou menos, Deus não é de fazer pela metade, Ele faz a obra inteira. Se Ele começou, Ele vai terminar. Mas onde você se encontra nessa caminhada? Você está aqui, lá no mundo e querendo viver dentro da igreja? Ou você está com um pé aqui e um pé lá, né, fazendo meio a meio? Porque Deus quer você por inteiro, Ele não quer pela metade, né? O que tem feito no mundo, cercado os seus olhos, né, que tem, como que eu posso dizer, que tem te seduzido? Cara, porque o mundo é sedutor pra caramba. O mundo tem coisas boas, mas que te tiram da presença de Deus. E se eu perguntar para qualquer um aqui o que é fazer as coisas de errado no mundo, todo mundo sabe. Mas por que você continua fazendo? Por que você continua dando liberdade para que o diabo tenha legalidade sobre a sua vida? Porque a partir do momento que você falar assim, eu não quero mais, ele não pode fazer nada. Mas não é só falar eu não quero, é você ter atitude. Você tem que ser radical. Quando você está na presença de Deus, você tem que ser radical. Deus não te obriga a seguir Ele, mas quando você decide, Ele te pede tudo. O que você ainda não entregou? O que tem te prendido ainda no mundo? O que tem te distraído? O que tem te feito viver mais ou menos? Porque às vezes você fica com o olhar, não, a culpa é dos meus pais, a culpa é porque eu não trabalho, a culpa é porque eu não tenho dinheiro. Jonas fez a mesma coisa, falou assim, eu estou aqui na venda do peixe porque o Senhor que me pegou. Não, foi ele que pulou dentro da água. Deus não mandou ele pular, foi ele que pulou. Foi a escolha que ele fez. E ele pagou o preço por isso. E aí quando ele está orando lá, ele entende a situação que ele está, ele clama a Deus, né, ele pede uma direção para Deus, e fala assim, Senhor, eu sei que, parafraseando aqui, né, com as minhas palavras, né, eu sei onde eu estou. Você realmente sabe onde você está? Estou falando aqui hoje, agora não. Onde está a sua vida? Como você tem vivido a sua vida? Onde que está? Que ponto que ela está? Não falo com Deus, não. Como que está a sua vida hoje, agora? Analisando a sua vida, onde você está? Você está caminhando para conhecer a Deus? Ou você tem se desviado da vontade de Deus? Ou você está aqui só por estar? Às vezes você está porque alguém te convidou, né? E, cara, Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Deus usa todas as oportunidades para alcançar a nossa vida. Mas você tem se disposto? Jonas precisava ir lá para o fundo do poço. Mas Deus permitiu que ele chegasse no limite, até quase a perder a vida, para que ele entendesse que a vontade dele tinha que ser feita. Deus pode ter te chamado, você pode não querer ouvir a voz dele, mas a vontade dele vai ser feita. E Deus deu uma oportunidade para Jonas ainda. Se a gente continuar lendo aqui, quando ele fala que desceu nas profundezas, né? Ele fala que quando a alma dele desfalecia, né, ele lembrou do Senhor, né? Realmente você lembra de Deus quando precisa? Quando você precisa realmente falar assim, Deus, quando você está para pecar, quando você está para fazer algo errado, você fala assim, Deus, me ajuda que eu não quero errar.
Ou você faz o erro primeiro e depois pede perdão para Deus. Porque geralmente é assim, né? A gente erra primeiro e fala, pô, Deus. E não tem problema, Deus te perdoa. O problema é quando é recorrente, né? Quando é sempre a mesma coisa. Quando é sempre o mesmo erro. Deus te perdoa? Te perdoa. Mas tem as consequências disso. Vai ter as consequências. Não tem como você fugir disso. E quando ele clama lá, que ele fala que está desfalecendo, né? Que ele lembra do templo do Senhor, né? Quando ele lembra do templo, que ele está falando aqui do templo, ele fala que ele lembra da igreja, de onde ele tinha comunhão com Deus, né? Porque o templo, cara, a gente pensa que é só vir no culto, né? A Bíblia fala que o templo do Espírito Santo somos nós. Mas é que o templo aqui, ele fala, né, de estar em comunhão, estar junto, né? Estar ali, você ter contato, né? Porque não tem como você falar que serve a Deus e está prestando atenção só aqui na hora do culto. E quando sai ali naquela porta ali, aí começa com as brincadeiras, né? Você esquece até a palavra que foi falada aqui. Às vezes foi algo tão precioso que Deus derramou na sua vida, né? E o diabo já veio e roubou a semente. Por quê? Porque você permitiu. Porque você tem que deixar a semente entrar no seu coração e, né, você tem que regar, né? É o Espírito Santo que vai fazer florescer, né? E às vezes a gente se perde nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, a nossa alma nos conduz a um lugar que a gente não precisava ir. A alma de Jonas conduziu ele para um lugar que ele não precisava estar. Mas ele escolheu estar lá. Ele escolheu, ele decidiu. E você tem essa escolha hoje para fazer. Aqui, continuando no versículo 8, ele fala assim, os que observam as falsas vaidades, né, desprezam a sua misericórdia. Né? Jonas sabia que Deus era misericordioso. Jonas tinha tanta convicção nisso, por isso que ele não queria ir lá pregar. Ele não queria, porque ele sabia que Deus ia salvar aquele povo. Né? Você quer que Deus te salve? Sim ou não? Se você falou sim, então você está preso em algo. Você quer entregar isso para Ele hoje? Mas não é só falar assim, Deus, toma aqui, né? Como eu falei, você vai ter que ter atitudes para que Deus realmente mova as coisas, né, na sua vida. Porque querer todo mundo quer, mas qual que tem sido os seus passos para que isso aconteça? Todo mundo quer ser salvo, mas qual que é os passos que você tem seguido? Todo mundo quer ir para o céu, mas qual que tem sido os seus passos? Como você tem caminhado para que isso aconteça? Cara, a gente tem que buscar Deus, não é só para ser salvo. Deus, ele quer te salvar, mas o propósito real de Deus não é esse. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. A salvação é consequência do seu relacionamento com Ele. É só isso que Deus quer. E, cara, como é difícil a gente ter intimidade com Deus. Porque o mundo cerca a gente de uma tal forma, principalmente hoje. Tecnologia, né? Cara, eu fico lembrando quando eu tinha a idade de vocês. Mano, para trocar uma ideia, para juntar uma galera, mano, dava um trabalho. A gente marcava os rolês, marcava, ó, 5 horas. Você sai da sua casa, né, e fica lá na esquina. Aí quando a mãe fala, não, você não vai sair não. Hoje, mano, você marca o rolê aí em 5 minutos, você fala, vou sair, vou estar no lugar e tal, junta a galera. Na minha época dava trabalho. Para conversar aqui na liberdade que vocês têm hoje, né, de trocar uma ideia, era difícil. Sabe quando nós conseguíamos reunir a galera, né, quando os pais marcavam as coisas junto, porque aí se encontrava, aí se reunia, porque não é essa facilidade hoje. E está vendo como a gente tem a facilidade de se perder hoje? Porque às vezes a gente não valoriza aquilo que a gente tem, né? Eu fico vendo as facilidades que o meu filho tem em casa. Eu falo, cara, na minha época, se eu tivesse essa mordomia, e a gente não dá valor. Já lá comidinha pronta, né? Internet, televisão. Cara, quando eu era criança, a televisão era preto e branco, quadradinho assim, ó. Aquela que você muda o botãozinho assim. Quando eu era criança, assistia televisão naquilo lá. Vocês nem sabem o que é isso, vocês nunca viram, né? Quem já jogou peão aqui? Bolinha de gude? Polícia e ladrão? Jogar bets? Quem fez tudo isso aí sabe que realmente é ser criança. Porque hoje a criança, o que acontece com a criança hoje? Ela já fica já tem até um calombinho aqui no pescoço, já de tanto ficar assim, ó. Porque vive uma realidade que não é dela. E a gente tem se perdido nisso. A gente vê jovens... Cara, eu estava na hora que... Antes de pegar o microfone para ministrar, Deus me mostrou uma geração separada para Deus. E não é só palavras, falar assim, Deus te escolheu, não. Deus tem separado pessoas realmente que estão dispostas a viver por Ele. E Deus me deu uma convicção tão grande, e o interessante é que a gente pensa,
Mas é difícil. Cara, se fosse fácil, isso aqui estava cheio de gente. Porque você tem que pagar o preço. Como eu falei, você tem que dar um passo, você tem que se esforçar, não é só desejar. Você tem que fazer algo a mais, não é só querer. Você tem que se esforçar para que aquilo aconteça. E Deus tem separado uma geração como a geração de Daniel. Uma geração que não se dobra, geração que o diabo tenta, que o diabo oferece, mas ele fala assim, eu não vou me contaminar. Eu creio nisso. E, cara, Deus vai te honrar se você tiver essa postura. Deus me deu uma convicção tão forte na hora que eu estava orando lá, que Deus tem levantado pessoas para essa geração, e que privilégio fazer parte dessa geração. Cara, porque eu fico olhando as histórias da Bíblia assim, né? Você vê lá a história de Jonas, de Daniel, fala, cara, eu falo assim, daqui uns 20, 30 anos, se Jesus não voltar antes, né? Fala, cara, eu fiz parte do Wake, mano, eu estava lá com aquela galera lá, eu olhar vocês lá na frente, falar assim, poxa, o cara está lá viajando o mundo, pregando, né? Salvando pessoas, né? E saiu daqui. Porque eu tenho convicção disso. Porque às vezes a gente limita. Cara, algo que eu aprendi, depois que eu aprendi isso, e eu comecei a exercitar. Não era, às vezes a gente aprende coisas, a gente só aprende e não faz. Porque sabe quem põe o limite nas coisas? É eu e você. A gente põe o limite. Fala assim, eu quero fazer isso. A primeira coisa que a gente fala, não tenho dinheiro. Cara, eu não uso essa palavra. Primeira coisa que me vem na cabeça, o que eu posso fazer para me alcançar aquilo? Você tem que ter isso na sua cabeça. Não fica pondo limite. Fala, às vezes, eu quero fazer uma faculdade, mas é caro. Você já pôs no limite. Se realmente esse fosse o objetivo, procura fazer todas as possibilidades para que aquilo aconteça. Às vezes fala, eu quero viajar para os Estados Unidos. Quem quer viajar para os Estados Unidos? Só eu? Agora vocês estão ligeiros agora, né? A primeira coisa que a gente fala, mas é difícil tirar o visto. Mano, você já pôs no limite. Corre atrás e busca Deus. Fala, Deus, eu tenho um desejo. Cara, eu já tentei, não sei, eu já contei aqui, eu já tentei ir embora do Brasil umas 3 vezes já. Falei, não, Deus, eu vou embora, vou para os Estados Unidos, vou trabalhar lá, meu serviço lá eu ganho dinheiro pra caramba. E eu ralei, e eu com dinheiro, no dia que eu marquei para ir tirar o visto, Deus falou comigo, você não vai. Falei, pô, Deus, aí tá bom, beleza, aí fiquei de boa, né? Falei, mas o ano que vem eu vou. O ano que vem, mesma coisa, fui lá, eu sei que eu estava com dinheiro para ir lá, tinha dinheiro para pagar passagem, tinha tudo. O problema não era o dinheiro, mas eu ouvi a Deus. Porque eu não coloquei limite nas coisas. Quando eu quero algo, eu não boto limite. E a gente não consegue, não alcança as coisas porque a gente limita os nossos pensamentos e fala, pronto, é até aqui. Aí você fala assim, se Deus quiser, você acha que Deus não quer te abençoar? Deus não quer que você prospere? Você acha que Deus não quer que você seja uma pessoa rica? Claro que Deus quer, mas por que você não fala? Mas por que eu não sou? Porque você se limita. Jonas aqui, ele se limitou, ele falou assim, eu não quero fazer. Ele colocou o pé e falou assim, eu não vou fazer. Mas o que aconteceu? Deus mostrou a soberania dele. Deus mostrou quem que manda. Se você entregou a sua vida para Jesus, quem não entregou a vida para Jesus aqui ainda? Tem alguém aqui essa noite? Essa noite já, né? Final de tarde. Todo mundo aqui já entregou a vida para Jesus? Todo mundo? Então, sinto lhe dizer que sua vida não é mais sua. Literalmente, quando você fala, eu entreguei a minha vida, quando você entrega algo, não é mais seu, não é verdade? Quando você dá um presente para alguém, você entregou. Já era, né? É da pessoa, né? Você entregou a sua preciosa vida para Jesus. O que ele vai fazer? Aquilo que ele quer fazer. Pode deixar de fazer alguma coisa? Ele pode, se você não permitir. Porque Deus não obriga ninguém. Mas Ele quer que você viva a plenitude daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. E, cara, Deus tem coisas para fazer através de nós que a gente não imagina. Que a gente, às vezes, não vive porque a gente limita. O que tem te cegado no mundo? O que tem roubado aquilo que Deus tem para você? E essa semana eu comecei a observar a minha vida e vi coisas que estavam me roubando da presença de Deus. O que tem te prendido? Que tem te cercado de uma tal forma que você, às vezes, não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Você tem certeza? Você tem certeza absoluta? Você tem convicção naquilo que, se eu te perguntar para você, como você tem vivido essa semana? Eu não vou nem muito longe, não, vou só essa semana. Se começar a falar da semana passada, do mês passado, aí você fica, ixi, nossa, semana eu fui de boa, mas semana passada, mês passado, no início do ano, porque a nossa vida tem que ser assim com Deus. A gente tem que progredir para melhor. A gente vai errar no caminho. Mas quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, mais a gente vai ouvir a voz de Deus e menos a gente vai conseguir errar, né? Aqui ele fala de observar, né, as coisas e desprezar a misericórdia, né? Será que a gente tem desprezado aquilo que Deus quer fazer através de nós? Aí no versículo 9 ele fala assim, mas eu sacrificarei
com a voz de agradecimento, nem pagarei o que eu votei, né? A salvação vem do Senhor. Ele fala assim, não, tá bom, Senhor, eu entendi, eu sei onde eu estou, eu sei que eu cheguei onde eu cheguei, eu sei que a minha oração subiu até os céus, ele tem essa certeza que ele fala aqui na oração, eu sei que a minha oração chegou até o Senhor, eu sei que o Senhor me ouviu, e eu vou fazer aquilo que você me pediu para fazer. Cara, era difícil ir lá na cidade pregar? É fácil, é a mesma coisa falar assim, André, vem trazer uma palavra aqui, amém, vou atrás, prego, pronto, vou embora. Para alguns vai falar assim, não, eu pego o microfone, a gente tem os nossos limites, mas para a gente superar os limites, a gente tem que não ter limite. Você acha que, como eu sempre falei aqui, você acha que eu não tenho vergonha, você acha que eu não sou tímido, pega o microfone, você diz, mas você fala bem, né? Mas nem sempre foi assim. Eu fui deixando Deus fazer a obra, Deus fazer aquilo que Ele precisava fazer. Quando Deus me chamou para ser um pregador, eu falei, Deus, tem certeza? Você não errou o lugar, não? A plaquinha, acho que era na esquerda. Deus falou, não, é você. Porque Deus enxerga lá na frente, Ele não enxerga você agora, como você está. Ele já enxerga você como você vai ser lá na frente. Porque Ele já sabe como você vai ser. Mas para você alcançar aquilo que Ele quer que você seja, você não pode pôr limite. Eu não cheguei e falei para Deus, não, Deus, mas eu não sei nem falar direito, eu falo errado. Eu não falei isso para Deus, eu fui que nem Moisés, mas eu não sei falar, mas e se eu falar ninguém ouvir? Será que vão entender o que eu falo? Mas todo mundo pensa assim que é assim, né? Deus faz milagre, Ele não faz mágica. Deus faz milagre. Se você se dispõe na mão de Deus, Deus vai fazer de você um milagre. E Ele quer mudar a tua história. Mais uma vez eu pergunto, o que do mundo que tem te cegado, tem fechado os seus olhos? Né? Você tem seguido o curso do mundo? Sabe o que é ser santo? Quem sabe o que é ser santo aqui? Ó, escola de fundamentos, tem um monte de gente que está fazendo escola de fundamentos aqui. Ser santo é o quê? É separado, né? A partir do momento que você aceitou Jesus, você é santo. Ser santo não quer dizer que você não vai errar mais. Ser santo é ser separado para Deus. Separado para quem? Para Deus. Então, quando é você separado para Deus, você tem que deixar as coisas do mundo. Mas você vive no mundo. Como você consegue fazer essa separação? Seguindo os princípios que Deus estabeleceu, não é? Quando fala para você não mentir, são princípios que Deus estabeleceu. E às vezes, mas uma mentirinha. Mentira é mentira. Você mentiu para o seu pai, não, mas é só para mim sair, só para me dar um rolê. Sua mãe pergunta, onde você vai? Quem que vai com você? Não, vai fulano. Aí chega lá, nada a ver. Você falou uma pessoa, vai outra, né? Você fala para um lugar, que vai para um lugar e vai para outro, né? Ser santo é você ser separado das coisas do mundo. Você não vai pensar como o mundo pensa. Todo mundo fica, eu vou ficar também. Todo mundo vai dar rolê no shopping, eu vou também, não tem problema sair no shopping. Todo mundo vai para a academia, eu vou também. Qual que é o seu objetivo? Vai na academia para ver as meninas, para ver os meninos, ou você vai mesmo com o objetivo? Fala, não, que eu quero ficar sarado. Para quê? Qual que é o objetivo? Você tem que pensar naquilo que você está fazendo. Se você é separado, se você é santo, você tem que viver para quem? Para Deus. E o que tem te influenciado ainda no mundo? Cara, o mundo influencia a gente o tempo inteiro. Filme, televisão, internet. Mano, você liga a televisão, você bota nos canal que tem canal que eu nem assisto mais. Que é o tempo inteiro ali, ó, na sua mente ali, ó. Você pode acabar de sair do culto, estar cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, mas chega em casa, liga a televisão, você começa a ver umas coisas e fala, opa, peraí. O que eu estou vendo aqui? O que está acrescentando isso na minha vida? O que tem te roubado da presença de Deus? Não deixa de fazer aquilo que Deus tem para fazer, como Jonas. Jonas ainda teve uma oportunidade. Às vezes você não vai ter essa oportunidade. E eu falando isso não é para botar medo em você, não. Porque Deus é misericordioso, mas Deus ele é justo também. A gente esquece que nós estamos na época da graça. Mas Deus ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Ele ama a sua vida, mas se você continuar pecando, se continuar por esse caminho que você está, ele não vai conseguir te salvar. Porque vai ser como Jonas. Ele decidiu pular no mar. E quando ele pulou no mar, o peixe engoliu ele. O peixe levou ele mais para o fundo. Você só vai cair. Cada vez mais. Você vai afundando, afundando. Aí você fala, não, mas está tudo boa, está tudo beleza. A minha vida está tranquila, não estou fazendo nada de errado. Realmente, você tem certeza que você não está desagradando a Deus? Se você é santo, você tem que viver separado para Ele.
viver separado das rodinhas de conversa, né, do mundo. Ah, mas nada a ver, são meus amigos. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A Bíblia fala isso. Se você é separado, você tem que ser radical. E ser radical em todos os sentidos. Não é falar para os seus amigos, não, você não é crente, não anda comigo não. Mas ao contrário, ele que te influencia ou você que influencia ele nos rolês? Ele fala, não, vamos ali. Aí você fala, não, não posso. Ah, vamos lá. Não, não dá nada. Ah, minha mãe não deixa eu ir. Não, é rapidinho. Influenciou já. Você tem que ter uma postura. Falar, não é não. O que a Bíblia fala? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? É do diabo, a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Se você é separado, se você é santo, né? Siga os princípios que a Bíblia estabelece. É ser radical, mano. O Evangelho é radical. O Evangelho, Deus, como eu falei, Deus, Ele te ama, mas Ele não ama aquilo que você faz de errado. Graças a Deus que Ele tem a misericórdia, né? Bom, o último versículo aqui, ele fala que o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Eu fico imaginando essa parte aqui, né? Deus falando com o peixe, falou assim, ó, beleza, ele já entendeu, agora vai lá e cospe ele lá, né? Aí o peixe vai lá, cospe ele lá na praia. Lá, né? Deus quer que tirar da onde você está. Basta uma palavra dele. Aqui a gente leu aqui que Deus falou com o peixe foi lá e cuspiu ele, né? Mas realmente você está decidido a ouvir a voz de Deus? Você está decidido a caminhar como Ele quer que você caminhe? Você está decidido a deixar aquilo que tem distanciado de Deus? Aquilo que você tem vivido no mundo, que você sabe que você está fazendo, que você fala, não, mas eu não estou fazendo nada. Eu volto a fazer esse convite para você, essa semana, só dessa semana, né? Reflita aí sua vida nessa semana, o que foi que você fez, que você sabe que te distanciou de Deus. Eu não estou falando nem de pecado, não, porque a gente às vezes generaliza, né? Não, mas eu não estou pecando. Você já pecou quando você fala que não está pecando. Porque a Bíblia fala que aquele fala que não peca, já pecou. Por isso que eu falo, leia a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente conhece aquilo que Deus quer da gente. A gente sabe aquilo que Deus espera da gente. Aí você fala, mas eu não sabia. Bem-vindo, agora você já sabe, não tem mais desculpa. Não é semana que vem falar, eu não sabia. Deus fala, você sabia que você ouviu. Você pode entrar aqui e sair aqui, né? Quando a mãe fala, né? Eu falo que você é menina, entra aqui e sai aqui, né? Porque escuta, né? Mas não guarda. A gente é assim. A gente guarda aquilo que convém, né? Aquilo que é bom. Não, isso é bom para mim, né? Então eu falar assim, ó, se você sair dali, eu vou te pagar um cachorro quente. Você fala, opa. Agora se eu chamar e falar assim, ó, nós vamos sair daqui, nós vamos fazer uma vigília de oração. Alguns vão, mas vão ser poucos. Porque o que é para carne, né? O que agrada a gente, na hora a gente, opa, tô lá. Agora quando a gente tem que matar a carne, eu não posso fazer jejum. Eu não posso porque eu passo mal. Mas come uma pizza desse tamanho assim, ó. Se deixar, come até duas. Mas jejum ele passa mal. Tá vendo como que a gente, para Deus, a gente vai dando aquele jeito, né? Mas sabe o que é? Deus está cansado com as nossas desculpas. Deus quer que realmente a gente se entregue por inteiro para Ele. Eu quero convidar você a fechar seus olhos aí. Refletir um pouco aí. Todo mundo, eu quero que todo mundo feche os olhos. Eu vou colocar uma canção que eu separei. Ouça bem o que vai ser ministrado nessa canção aí. Enquanto eu estava lendo Jonas, e hoje, na verdade, eu ouvindo essa canção, Deus falou comigo, coloca essa canção e preste atenção na letra dela. De tudo que eu falei aqui, tudo que você ouviu da história de Jonas, do capítulo 2, né? Quando ele entrou dentro da barriga do peixe, né? Até onde ele foi, né? Até onde ele teve que chegar para reconhecer que ele estava no caminho errado. E não era só de desobedecer a Deus, não. Ele estava perdendo a salvação dele. Ele estava perdendo a comunhão dele com Deus. Porque ele se deixou se cegar pela alma dele, pelos sentimentos dele. E aquilo levou ele para um lugar tão longe, mas tão longe de Deus. Mas Deus teve misericórdia, né? Ele deu uma última oportunidade para ele reconhecer que ele estava errado. Para ele entender que aquilo que ele pediu para ele não era difícil de fazer. Tudo que Deus pede para a gente fazer não é difícil. A gente tem que ter disposição. Deus não vai te pedir nada que não te custe. Tudo que Deus te pedir vai te custar tudo. Pode soltar a canção aí. Feche seus olhos. Eu queria que todos fechassem os olhos, meditem nela aí. Preste bem atenção naquilo que vai ser falado. Naquilo que
o Espírito Santo vai falar ao seu coração, né? Pode pôr do começo.